TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 23 de fevereiro. E nesta edição, ex-secretário é preso por suspeita de estupro de vulnerável em Petrópolis. Mais de 234 mil veículos passaram na BR-040 durante o Carnaval. O governo do estado amplia frentes de trabalho com 87 máquinas na Baixada Fluminense. E o diálogo com o objetivo de destacar o projeto do Petropolitano, que foi selecionado pela ONU entre mais de 8 mil candidatos. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Peterson e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta segunda-feira, começando, é claro, mais uma semana. E olha só, gente, o ex-secretário de Habitação e Regularização Fundiária e Interesse Social de Petrópolis foi preso na última sexta-feira no centro da cidade por suspeita de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima. Durante as buscas também reforçam, a polícia também apontou que na residência do agora ex-secretário, armas e munições foram apreendidas. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é investigado por estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 8 anos de idade. De acordo com as investigações, ele mantinha convívio com a vítima e teria se aproveitado dessa relação de proximidade para cometer o crime. Após o trabalho de inteligência por parte da Polícia Civil, os agentes localizaram o suspeito e cumpriram mandado de prisão no centro de Petrópolis. Durante o cumprimento, foram realizadas buscas no gabinete e endereços ligados a ele. Ao todo, 5 armas foram apreendidas, entre elas 2 fuzis, além de carregadores municiados, munições e aparelhos eletrônicos. O material já foi encaminhado para a perícia e o ex-secretário também vai responder por porte ilegal de arma. As investigações continuam para apurar a possibilidade de novas vítimas. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Jonathan. E a defesa de Guilherme Moreira esclareceu que o investigado nega todos os fatos, inexistindo qualquer prova que sustente a acusação de estupro de vulnerável. Em relação às armas, todas se encontram registradas, uma vez que o investigado é colecionador, atirador e caçador, possuindo registro e ativa documentação válida, inexistindo qualquer ilegalidade. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que realizou a exoneração imediata do secretário após tomar conhecimento da prisão e da gravidade da denúncia. O município declarou que não compactua com condutas que violem a integridade física, moral ou psicológica de qualquer pessoa e manifestou repúdio aos atos denunciados. E olha, gente, agora em um assunto que não é aqui de Petrópolis, mas que também precisa ser destacado nesse primeiro bloco. O governo do estado do Rio de Janeiro intensificou neste domingo a atuação emergencial na Baixada Fluminense para reduzir os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região durante o fim de semana. Por meio do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, foram mobilizados técnicos e 87 máquinas para os municípios de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Belfor Roxo, além do envio de escavadeiras e caminhões para apoiar diretamente as prefeituras nas ações de desobstrução e limpeza de rios e canais. Em Nova Iguaçu, os trabalhos se concentraram na Rua Maria Silva, no bairro Dom Rodrigo. Em São João de Meriti, as intervenções ocorreram no Rio Pavuna e em Belfor Roxo, no bairro Parque São José. Além das frentes próprias do INEA, o estado disponibilizou para cada município 6 escavadeiras e 12 caminhões, ampliando a capacidade operacional das ações. O governo do estado também mantém acompanhamento permanente das condições climáticas por meio do sistema Alertas de Cheia, operado pelo INEA. No sábado foram registrados transbordamentos do rio Quitandinha, em Petrópolis, do rio Pavuna, em São João de Meriti, e também do rio Capivari, em Duque de Caxias. O sistema conta com rede de estações termoelétricas
elétricas e radares meteorológicos que enviam em tempo real dados sobre o volume de chuva e nível dos rios. Na sala de situação do INEA, equipes técnicas monitoram as informações 24 horas por dia e emitem alertas às defesas civis para a prevenção de desastres e redução de riscos. Como parte da resposta integrada do Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está enviando nesta segunda-feira 500 kits de limpeza, 500 kits de higiene pessoal e 500 cestas básicas para Nova Iguaçu, que decretou situação de emergência. A medida reforça o apoio às famílias atingidas e integra o conjunto de ações emergenciais coordenadas pelo Estado para enfrentar os efeitos das chuvas. E agora, gente, um aviso importante aqui para os moradores de Petrópolis, a gente vai mudar de assunto, para dizer que o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, o famoso Parque de Itaipava que a gente tem aqui na cidade, vai ficar completamente fechado ao público durante hoje, a segunda-feira. Essa decisão foi adotada para permitir a conclusão do trabalho de retirada de um enxame de abelhas identificado na área interna do espaço. A medida busca evitar qualquer risco a quem costuma utilizar o local, principalmente para fazer caminhadas e atividades físicas. As equipes responsáveis pelo serviço seguem atuando no parque ao longo de todo o dia para finalizar o procedimento da retirada dessa colmeia e, consequentemente, a retirada desse enxame de abelhas do Parque de Itaipava. E olha só, gente, a Prefeitura registrou um aumento recente significativo na procura pelo serviço do Disque Entulho aqui em Petrópolis, que é oferecido pela Companhia Municipal de Desenvolvimento, a CONDEP. Vale reforçar que esse serviço é gratuito e pode ser solicitado pelo telefone DDD 24 2292 9500. Quem vai trazer mais informações sobre esse aumento na procura é o nosso repórter Jonathan Jones, que está aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais pra gente sobre essa situação, conta sobre esse aumento no número de requisições. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, esse crescimento da demanda do Disque Entulho demonstra, de fato, o engajamento da população aqui do município de Petrópolis com o descarte correto de resíduos, né? E contribui diretamente para uma cidade mais limpa, obviamente, né? Enfim, a gente sabe que o descarte de entulho é um grande... Descarte irregular de entulho, na verdade, ele é um grande problema aqui na cidade de Petrópolis. Isso não é uma novidade aqui na cidade imperial. E, enfim, a CONDEP está cada vez mais investindo na divulgação do Disque Entulho, porque é muito importante, né? Às vezes os caminhões de lixo passam pela cidade, não conseguem fazer a retirada daquele resíduo, né? Porque é um entulho, né? Então existe claro, um equipamento específico para isso. Enfim, mas a presidente da CONDEP, né, a Fernanda Ferreira, agradeceu, obviamente, né, o envolvimento da população e destacou alguns pontos para a boa execução do serviço. Enfim, vamos acompanhar aí o que a Fernanda falou. Graças à divulgação e efetiva prestação de serviços do Disque Entulho, estamos tendo um aumento expressivo na procura por este serviço aqui na CONDEP. Lembramos que o material precisa estar ensacado em até 20 volumes, sendo restos de obras, alvenarias ou lixo verde. As madeiras de sofás, de armários também podem ser recolhidas pelo Disque Entulho. Elas precisam estar amarradas, desmontadas para que a gente possa recolher. Então procure pela CONDEP 2292-9500, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, e faça o descarte correto dos resíduos gerados pelas obras, pelo lixo verde, quando limpamos o quintal, fazemos a limpeza da grama ou fazemos algumas pequenas obras nas nossas residências. O Disque Entulho funciona, você pode acessar e é gratuito para todos. Bom, vocês puderam acompanhar aí a presidente, né, da CONDEP falando sobre o Disque Entulho, né, e esse engajamento da população, né, para o aumento do descarte correto do entulho. Enfim, mas um outro ponto a ser destacado é que, por conta desse grande volume de solicitações, a CONDEP também está apontando que o prazo médio para atendimento em algumas regiões aumentou. Entre as localidades com o maior número de pedidos estão Quitandinha, Alto da Serra, Castelânia, Morém e Independência, né? Todos ali ainda no primeiro distrito, próximo aqui ao centro de Petrópolis. Enfim, a Prefeitura reforça também a importância de que os moradores continuem utilizando o Disque Entulho da forma correta, né? Para que não haja aquele acúmulo de resíduos que o caminhão de lixo não pode coletar normalmente no dia a dia,
existe um equipamento específico por conta do entulho, né? Depende do material que a pessoa for descartar. Enfim, isso melhora a limpeza urbana, traz uma cidade mais limpa, enfim. E o descarte irregular desse tipo de resíduo, né, no caso de entulho, ele é um crime ambiental, né? E uma multa que pode chegar a cerca aí de R$11 mil. Enfim, Hugo, para a gente finalizar aqui, uma última vez reforçando, o Disque Entulho funciona pelo telefone, né, o DDD 24 2292 9500. Então vou repetir, ó, DDD 24 2292 9500. Aí o morador aqui pode entrar em contato com esse número, solicitar a retirada do entulho para que o descarte seja feito de uma maneira correta e a cidade de Petrópolis cada vez fique mais limpa. Com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. É muito importante a gente destacar esse número, DDD 24, e a gente atua aqui em Petrópolis. É muito importante a gente destacar o 2292-9500, que é justamente o número do Disque Entulho, e também destacar mais uma vez que o serviço é gratuito. Então, basta só fazer essa ligação, agendar esse recolhimento, para que a cidade fique cada vez mais limpa, como você mesmo disse, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações e também a sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate. E olha só, gente, agora trocando de assunto, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo, a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, realizam no dia 26 de fevereiro um workshop presencial para orientar empresas sobre a elaboração de propostas para o edital Pesquisador na Empresa. O evento está marcado para acontecer justamente na próxima quinta-feira, na sede da FIRJAN Petrópolis. A iniciativa integra a agenda conjunta das instituições para ampliar o acesso da micro, pequena e média empresa fluminense aos instrumentos de fomento à inovação. O encontro acontece na FIRJAN Serra às 3 horas da tarde e vai detalhar o funcionamento do programa, que incentiva a inserção de pesquisadores em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das empresas. Nesta edição, 25 bolsas são destinadas exclusivamente à indústria, reforçando o foco no fortalecimento do setor produtivo. Durante o workshop, especialistas da FIRJAN e da FAPERJ vão apresentar as principais etapas do edital, os critérios de avaliação e as boas práticas para a construção de propostas competitivas, além de esclarecer dúvidas dos participantes. A programação inclui apoio prático com simulação de elaboração da proposta, motivo pelo qual é recomendado que os inscritos levem notebook. A ação faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre a FIRJAN e a FAPERJ, publicado no fim de 2025, com o objetivo de aproximar os editais da Fundação das demandas reais das empresas, reduzindo barreiras técnicas e ampliando as chances de aprovação de projetos. O evento é gratuito, presencial e com vagas limitadas, com prioridade para empresas associadas. As inscrições devem ser feitas previamente por meio de link divulgado pelas instituições. E olha só, gente, agora trocando de assunto, nós vamos falar um pouco sobre os resultados que a gente teve do Carnaval. Um pouco mais de 324 mil veículos transitaram pela BR-040, pelas 3 praças do pedágio da BR-040, nos trechos entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, durante o período carnavalesco. De acordo com a Elovias, concessionária responsável pelo trecho, foram registradas 986 ocorrências de atendimento durante esse período. Durante o feriado do Carnaval, entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a Elovias manteve a estrutura de monitoramento e suporte ativo 24 horas por dia. A concessionária informou ainda que motoristas contam permanentemente com o apoio das bases de serviço operacional e do serviço de atendimento ao usuário, que oferecem infraestrutura de banheiros e orientações. De acordo com a Elovias, durante o período do Carnaval, mais de 324 mil veículos passaram pelas 3 praças de pedágio, em Xerém, Areal e Simão Pereira, já em Minas Gerais. Ainda segundo a concessionária, foram registradas 986 ocorrências de atendimento, que incluem assistência médica e mecânica. Outro fator relevante é que houve uma redução de 26% no número de acidentes de trânsito e uma queda de 27% no número de vítimas, quando comparado ao mesmo período de 2025. Os dados são do Comando de Polícia Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro e contempla números de 14 a 17 de fevereiro.
Em 2026, foram registrados 59 acidentes e 4 foram sem vítimas. Ao todo, 91 pessoas ficaram feridas, o que equivale a quase 2 feridos por acidente. Já em 2025, foram 80 ocorrências com 125 vítimas. E para finalizar o nosso primeiro bloco da edição de hoje, temos uma notícia importante que eu trouxe para vocês na sexta-feira, mas que precisa ser destacada mais uma vez. O mês do perdão da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, aqui em Petrópolis, continua em andamento e segue até o dia 24 de março. A campanha, promovida pela Prefeitura por meio do Instituto Municipal de Cultura, permite que leitores devolvam livros retirados e ainda não entregues dentro do prazo, sem qualquer tipo de penalidade ou suspensão. Após o período de carnaval, a biblioteca já retomou o atendimento normal para o público e está aberta para receber os exemplares em atraso. É uma oportunidade para que os leitores devolvam os livros e retomem o contato com a biblioteca, que é um patrimônio cultural de Petrópolis e que precisa estar em constante circulação e acesso para todos, foi o que afirmou o prefeito Ingo Rames. A iniciativa tem como objetivo incentivar a retomada do vínculo da população com a biblioteca, além de permitir que os livros retornem ao acervo e voltem a circular entre os leitores. A biblioteca está pronta para receber os livros e para acolher as pessoas, para que assim voltem a frequentar o espaço, destacou a coordenadora da Biblioteca Municipal, Gabriela Mistral, Lorena de Oliveira Cristiano. O presidente do Instituto Municipal de Cultura, Adenilson Honorato, também ressaltou a importância da mobilização e que mais pessoas aproveitem essa chance. A devolução dos exemplares fortalece o acervo e amplia o acesso à leitura, beneficiando toda a comunidade. A Biblioteca Municipal Gabriela Mistral funciona no Centro de Cultura Raul de Leone, na Praça Visconde de Mauá, a Praça da Águia, no centro. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Com quase 150 anos de história, a biblioteca guarda um acervo relevante, incluindo documentos históricos de grande importância para Petrópolis. E com essas informações, nós encerramos o primeiro bloco do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, uma outra informação que é das outras cidades da nossa região de cobertura fora Petrópolis. Termina nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, o prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, de 2026 em cota única, para garantir 10% de desconto em Teresópolis. A Secretaria de Finanças e Orçamento vai abrir às 8 horas da manhã, está aberta desde 8 horas da manhã de hoje, segunda-feira, e segue até a sexta. É possível emitir o boleto pelo site da Prefeitura de Teresópolis. Para imprimir, basta preencher o número do cadastro do imóvel. A cota única para garantir 10% de desconto no IPTU termina na próxima sexta-feira, dia 27 de fevereiro. E para atender o público, a partir de segunda-feira, dia 23, a Secretaria de Finanças e Orçamento vai abrir mais cedo, às 8 horas da manhã. O IPTU pode ser pago por todos os canais da Caixa Econômica Federal, Banco Santander e casas lotéricas. No Banco do Brasil e no Banco Itaú, pode ser quitado pelo Internet Banking e pelos terminais de autoatendimento. Essa notícia importante, é claro, um prazo que tem que ser cumprido. A gente vai encerrar essa parte da nossa região de cobertura, das notícias mais voltadas especificamente para a nossa região de cobertura. Vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é segunda-feira e, é claro, a gente está começando mais uma semana e queremos saber como que vão ser os próximos dias, como é que vai ser essa próxima semana de verão. Então, por isso, já estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai contar pra gente como é que fica o tempo nesta terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã aqui por perto? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E vamos, claro, saber como fica a previsão do tempo para essa terça-feira, para esse início de semana, né? Começando mais uma semana e dessa vez pós-carnaval. Então tem um quê diferente aí, né? E como de costume, começando por Nova Friburgo, a previsão para essa terça-feira é parecida com a segunda. A previsão é de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Agora em Teresópolis, a previsão é de chuva forte pela manhã, mas com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão para terça também é parecida. Aqui na cidade imperial, a previsão é de sol com muitas nuvens, chuva já pela manhã e durante a tarde e à noite a chuva continua, com possibilidade de temporal. As temperaturas variam entre 18 e 24 graus.
E agora, partindo para a região centro-sul do estado, nós falamos primeiro de Paraíba do Sul. A previsão na cidade é igual à cidade imperial, com sol e aumento de nuvens e chuva já na parte da manhã, com grandes chances de chuva forte à tarde e à noite. E nesse caso, as temperaturas, porém, são um pouco mais altas, variando entre mínima de 22 e máxima de 28 graus, como de costume, né? Em 3 dias, a previsão é exatamente com chuva pela manhã, que segue durante a tarde e a noite. E as temperaturas, nesse caso, variam entre 22 e 28 graus. Então, temos aí registros de chuva para essa semana e tomar cuidado também com a saúde, né? Nessa semana pós-carnaval, onde as pessoas acabaram tendo contato com muita gente ali na folia e já estão registrando, né? Gripe, resfriado, aquele, né? Com esse tempo, acaba piorando essa situação. Então, se resguardar aí quando for sair de casa, levar um guarda-chuva, um casaquinho e se preocupar também com a saúde. É verdade, Evelyn. Tem realmente que se preocupar com a saúde nesse momento. A gente tem uma grande circulação de vírus durante esse período de carnaval, e não só no carnaval, em qualquer período que a gente tem grandes aglomerações de pessoas. Então, já fica essa dica que é extremamente importante. E, é claro, a questão do guarda-chuva também é essencial durante esse verão no Sudeste, não só durante este verão, mas durante qualquer verão aqui na região Sudeste. Aqui em Petrópolis, inclusive, a gente tem um histórico muito forte de chuvas, e nesses últimos dias a gente está tendo uma chuva forte por dia sempre. Então, realmente, é uma dica muito importante. E, Evelyn, a gente pode observar também que a gente começa essa semana da mesma maneira que nós terminamos a última, com essas temperaturas aqui, no caso da cidade, da região serrana, com as temperaturas máximas na casa dos 24 graus e lá na região centro-sul na casa dos 28, próximo, é claro, dos 30 graus, que é aquele calor que é bem típico do verão, mas com alguns dias um pouco mais abafados do que a gente viu no início da estação. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, agora partindo para um panorama um pouco mais geral de notícias que envolvem todo o nosso país. A taxa de desocupação no Brasil no quarto trimestre de 2025, foi de 5,1%, número que representa uma redução significativa frente ao trimestre anterior e recua 1,1 ponto percentual ante o mesmo trimestre móvel de 2024, o ano anterior da pesquisa. Vamos agora acompanhar a análise da PNAD contínua. Essa retrospectiva da PNAD contínua, desde 2012 até 2025, ela nos traz uma grande imagem do que vem acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. Nós atingimos aí a menor taxa de desocupação de toda a série e isso se repetiu para 20 unidades da federação que também estão aí no seu mínimo. Todavia, nós temos que observar também outros indicadores que, apesar de terem diminuído, ainda escondem um problema de estrutura do mercado de trabalho, como são as altas taxas de subutilização do mercado de trabalho. Isso acontece principalmente nos estados lá do norte ou nordeste do país. Uma outra grande imagem que a PNAD nos traz é que, ao longo de toda a série, o Brasil, ele teve a pandemia, que foi muito marcante, então tivemos aí vários indicadores apresentando sinais de deteriorização muito grande, como a taxa de desocupação subiu, as taxas de subutilização subiram, o nível de rendimento caiu bastante, mas tirando esse período, que é algo atípico, que foi fora de controle de qualquer gestão, nós podemos perceber que em todo período o Brasil ele tem sempre uma tendência a melhora dos seus indicadores, salvo os anos ali depois de 2014 até 2017, mais ou menos. Tirando esse período, todos os demais eles sempre têm uma tendência de redução, ou seja, de melhora dos indicadores, como o nível de rendimento que estava no seu auge
quando veio a pandemia e atingiu o seu mínimo. Depois teve uma recuperação muito rápida e que se estende até o ano de 2025, quando alcançamos aí o maior nível de rendimento de toda a série histórica. O mesmo nós identificamos para a taxa de desocupação, que também sempre tem uma tendência de queda, salvo o período de 2014, 2016, 2017, onde ele aumentou, mas depois ela apresentou queda e no período de pandemia explodiu e voltou a reduzir logo após o ano de 2021, que foi quando acabou a pandemia. Então, volta ali o movimento de queda da taxa de desocupação que perdura até o ano de 2025, como vocês veem nos dados que a PNAD contínua apresenta agora, hoje, no dia de hoje, dia 20 de fevereiro. Os dados, quando observamos por gênero, nós percebemos que ainda há uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Quando observamos o nível da ocupação entre homens e mulheres, ele é distinto em todas as regiões, mas ele ultrapassa 20 pontos percentuais no Norte e no Nordeste. É algo preocupante que deve ser trabalhado, que com o trabalho de alguns anos pode-se incluir mais as mulheres do Norte e do Nordeste no mercado de trabalho. Além disso, quando observamos o nível de instrução, isso é fundamental para que haja inserção, então um nível de ocupação daquelas pessoas que têm um nível superior completo, ele é muito superior àqueles que têm níveis intermediários, ou seja, menores níveis de escolaridade. Então esse cenário ele está todo muito claro, apresentado aí nos dados da PNAD contínua. Olha só, gente, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou no Diário Oficial da União, da última sexta-feira, as listas de classificação dos aprovados para preenchimento de vagas imediatas e para a formação de banco de candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CNU. Vamos agora acompanhar essa matéria. No Diário Oficial da União, as listas gerais dos aprovados no CNU 2025 são apresentadas em texto corrido por bloco, cargo e especialidade de concorrência. As listas não trazem o nome do candidato. Os dados publicados são número de inscrição, nota final ponderada, ordem de classificação na ampla concorrência, classificações nas modalidades de reserva de vagas, quando aplicável, além da situação no cargo, se aprovados em vaga imediata, em cadastro de reserva ou em lista de espera. Nesta sexta-feira também está publicado no Diário Oficial da União o edital específico de convocação, a primeira convocação de 3.651 aprovados no certame para que confirmem interesse nas vagas imediatas. O prazo para manifestar interesse começou no sábado, dia 21 de fevereiro, e se estende até as 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira, no horário de Brasília. A confirmação de interesse deve ser realizada na página de acompanhamento dentro do site da FGV com o login da plataforma gov.br. O MGI ressalta que o registro de interesse poderá ser realizado uma única vez. Somente com a confirmação, o candidato avançará para as demais fases do concurso, de acordo com as regras de classificação e aprovação previstas para cada um dos cargos do CNU 2025. Se não houver confirmação de interesse para um determinado cargo, o candidato será eliminado deste cargo e dos de menor preferência, mas segue concorrendo para os cargos de maior preferência. Ao todo, haverá 3 rodadas de confirmação de interesse antes da divulgação de todas as listas definitivas de classificação em vagas imediatas e lista de espera. O resultado final, já considerando as respostas de todas as rodadas de confirmação de interesse, está previsto para 16 de março. E olha só, gente, para finalizar a nossa edição de hoje, na realidade, a parte de notícias da nossa edição de hoje, os estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil 2026, o FIES 2026, devem complementar as informações prestadas no momento da inscrição até às 23 horas e 59 minutos de amanhã, terça-feira, no horário de Brasília. Olha só.
Os pré-selecionados devem acessar o site do FIES Seleção com a senha da plataforma gov.br para completar o cadastro. De acordo com o edital do FIES 2026, o pré-selecionado a uma vaga do FIES Social também já pode solicitar a contratação de financiamento integral com a cobertura de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada. O estudante pode conferir se foi pré-selecionado na chamada única do FIES para o primeiro semestre de 2026, diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do FIES. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação na última quinta-feira. O FIES Social beneficia estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Após o período de complementação online das informações da inscrição, os estudantes deverão comprovar as informações declaradas em até 5 dias úteis, diretamente na instituição privada de ensino superior em que foram pré-selecionadas. No caso do pré-selecionado para uma vaga do FIES Social, este ficará dispensado da comprovação da renda familiar perante a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da faculdade. Mesmo assim, deverá comparecer à comissão para validar as demais informações. As vagas eventualmente não ocupadas nesta primeira edição do ano do FIES vão ser ofertadas na edição do segundo semestre. De acordo com o edital que determina as regras do FIES 2026, os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação. Quem estiver na lista de espera do FIES deverá acompanhar o resultado de uma eventual pré-seleção no site do FIES Seleção. A convocação dessa lista de espera ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril. Neste primeiro semestre, o processo seletivo ofereceu 67.301 vagas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários privados para 19.834 cursos de ensino superior. Em todo o ano de 2026, o número de vagas ofertadas pelo FIES será de 112.168. Desde 2024, o programa reserva 50% das vagas para o FIES Social. Além disso, o programa prevê vagas a candidatos autodeclarados negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Cada candidato pode se inscrever em até 3 opções de curso superior neste processo de seleção. Ao todo, o Ministério da Educação registrou 210.108 pessoas interessadas, que fizeram 528.175 inscrições. Especificamente para o FIES Social, o total de inscritos nas vagas ofertadas foi de 52.930 candidatos. Anualmente, o FIES tem 2 processos seletivos regulares, um por semestre letivo. Também são realizados processos seletivos para vagas remanescentes, que ocorrem após os processos regulares, com o objetivo de preencher vagas eventualmente não ocupadas. E, gente, com essas informações, como eu já tinha adiantado, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos.
Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com o Thales Gomes, que veio conversar com a gente sobre o projeto dele que foi selecionado entre 8.000 candidatos pela ONU, um projeto selecionado pela Organização das Nações Unidas. Tudo bem, Thales? Boa tarde. Tudo bem, Hugo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber aqui no programa. Muito bom você ter vindo aqui conversar sobre esse petropolitano, né? Você petropolitano, com esse projeto tão expressivo que conquistou essa marca tão expressiva, não é mesmo, Thales? Queria que você começasse, antes da gente falar do projeto especificamente, que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Maravilha. Bom, meu nome é Thales Gomes. Eu sou descendente de imigrantes italianos. Aliás, um beijo para minha avó de Cascatinha. Nasci e fui criado em Cascatinha, aqui em Petrópolis. Depois fui estudar no Rio, um beijo para minha avó Elza. Fui estudar no Rio, fiz mestrado em informática na UFRJ e também em ciências sociais na Rural.
empreendo há muitos anos, lancei em 2014 uma empresa chamada Plataforma Saúde, que foi basicamente um software de análise de risco para doença crônica, foi premiado pela MIT, pela Forbes, pela ONU também. E por conta dessa experiência empreendedora, acabei sendo exposto a muitos programas de incubação e de aceleração que muito me foram úteis, esse conteúdo, essa metodologia que eu fui exposto. E aí, já falando um pouco sobre o Trilhar, a ideia nasceu justamente dessa curadoria de conteúdo que eu fiz para lançar esse programa de educação empreendedora. Então, sou petropolitano, morei muitos anos no Rio, tenho uma experiência grande empreendendo, minha experiência acadêmica é na área de tecnologia e de ciências sociais, e hoje eu trabalho para a ONU e também toco o Trilhar, que é esse programa de educação empreendedora. Queria que você falasse, Thales, para a gente poder agora começar de fato a falar sobre, que você explicasse o que é o Trilhar. Maravilha. O Trilhar é esse programa de educação empreendedora voltada para alunos de anos finais de fundamental e ensino médio, ancorado em 3 pilares: empreendedorismo, lato sensu, tecnologia e educação financeira. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, não necessariamente a gente está falando de formar empreendedores, mas de trabalhar as competências e as habilidades empreendedoras que nós acreditamos serem úteis para qualquer trilha, qualquer caminho que o jovem decida seguir. Então, eu quero assumir uma sucessão de empresa familiar, quero trabalhar para uma grande empresa, quero fazer concurso público. Tem habilidades, inquietude, resiliência, resolução de problemas, pensamento crítico, oratória, habilidade de falar em público, que são úteis para qualquer caminho que o jovem decida seguir. Então, no pilar empreendedorismo, nós trabalhamos essas competências. Quando a gente fala de educação financeira, eu, quando me formei no ensino médio, senti falta disso, sabe? A gente é jogado no mundo, tem que tomar decisões que muitas vezes vão impactar o resto da nossa vida e você não sabe o que é o imposto de renda, como fazer o imposto de renda, como funcionam os impostos, como funciona uma organização financeira para você fazer o básico, né? Que é quanto entra, quanto sai, e essa conta precisa ser superavitária para você não ter problemas financeiros. E no que diz respeito, então a gente trabalha essas competências também, esses conteúdos com alunos já a partir dos 11 anos de idade, 6º ano do fundamental. Quando a gente fala de tecnologia, esse também é um tema muito amplo e muitos pais perguntam pra gente, tá, mas do ponto de vista concreto, que ferramenta, que metodologia meu filho vai aprender? Bom, nós trabalhamos tecnologia no sentido de também não só explorar as ferramentas que vão ser úteis para esses jovens no futuro, e aí quando a gente fala de inteligência artificial, que está super em alta, no hype agora, a gente tem uma população que lê pouco, por isso escreve mal, e tem dificuldade de interpretar texto. Por que isso é importante quando a gente fala de tecnologia? Tem uma máxima em tecnologia que é trash in, trash out em inglês, né? Ou seja, se entra dado ruim, sai dado ruim. Isso se aplica à inteligência artificial no sentido de que se você faz prompts ruins, ou seja, manda comandos pobres para a inteligência artificial, a tendência é que você tenha também respostas pobres. Quanto melhor você formular a sua pergunta, quanto mais completa ela for, com contexto, com a função específica, né, que é o job to be done da inteligência artificial, melhor vai ser o produto que ela vai te entregar, as respostas. Por isso que é importante a gente trabalhar a leitura, trabalhar a interpretação de texto e tudo isso nesse ambiente de tecnologia. Isso tudo para dizer que no pilar tecnologia do Trilhar, nós trabalhamos todas as competências que nós entendemos necessárias para o aluno se apropriar dessas ferramentas, aproveitando que eles são nativos digitais, quer dizer, já nascem com muitas dessas habilidades por serem usuários dessas tecnologias, para que eles possam colocar na caixinha de ferramenta deles elementos que possam ajudá-los a tomar boas decisões de carreira no futuro. Então, o Trilhar é um programa de educação empreendedora, de tecnologia e de empreendedorismo e de educação financeira para anos finais de fundamental e para ensino médio. A gente até pode destacar, Thales, que muitos desses tópicos que envolvem o Trilhar são essenciais para a formação do cidadão. Não apenas para aquele que está, como você mesmo disse, não apenas para aquele que está procurando uma área do empreendedorismo, mas sim para realmente a formação da pessoa, para a preparação da pessoa dentro da nossa sociedade, das exigências da nossa sociedade. São tópicos que deveriam estar, né, a gente pode afirmar que deveriam estar num currículo escolar para justamente fazer uma pessoa preparada, um cidadão preparado, mas que por conta dessa deficiência, aí entra Trilhar justamente para dar esse apoio para a população. Perfeito. E esse é um ponto importante porque a gente não quer competir com a escola, pelo contrário, reconhece a importância da educação formal e a gente quer usar esses elementos de marketing digital, de games, a gente acredita muito nos jogos como porta de entrada para atrair e aproximar o jovem do saber formal, para complementar essa formação super importante que as escolas dão. Perfeito, Thales.
E a gente pode destacar também que hoje, o dia 23 de fevereiro, é um dia significativo para trilhar, não é mesmo? Com certeza. O Trilhar, ele eu posso dizer que é uma startup, né? Ele foi sendo construído ao longo dos anos com essa minha experiência empreendedora, mas ele foi lançado mesmo em agosto de 2025, então é recente. O que a gente fez no segundo semestre do ano passado foi, então, uma série de projetos piloto em escolas referência aqui da cidade, como o PRW, o PENS, que abraçaram a ideia e toparam rodar esses projetos piloto nas suas unidades. E com essa experiência a gente foi ajustando o conteúdo, metodologia, vendo aquelas atividades que funcionam melhor do que outras, e para lançar o Trilhar 2026. Estou falando isso porque no ano passado, também nesse momento de tatear caminhos para o Trilhar crescer, nós participamos de uma chamada da Unesco que estava buscando projetos com algum elemento de empreendedorismo social, de trabalho comunitário, usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Nós escrevemos, então, o projeto do Trilhar, participamos de uma seleção com 8.250 candidatos do mundo todo, onde a Unesco selecionou 50 projetos para contemplar com um recurso financeiro e também com mentorias para ajudar o projeto a crescer. O Trilhar foi um dos 50 projetos selecionados, foram 2 só do Brasil, dentre eles o Trilhar. E o dia 23, como você falou, marca um momento importante porque nós começamos a receber essa mentoria da equipe da Unesco desde o final do ano passado, para hoje começarmos as aulas nos colégios associados do Trilhar, do que a gente chama de Trilhar Labs, em parceria com a Unesco. Então são laboratórios onde a gente trabalha esse conteúdo de tecnologia, empreendedorismo e educação financeira com o pano de fundo da temática que a Unesco quer trabalhar esse ano, que é a promoção da paz e a diversidade intercultural. E eu queria saber, Thales, é claro, a gente tem a grande importância dessa injeção financeira, é claro que você destacou, dessa mentoria, mas qual a importância para você desse reconhecimento, dessa seleção da Unesco? Olha, boa pergunta, né? Eu já trabalho com impacto social há muitos anos, como falei, uma iniciativa anterior também foi reconhecida por organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a Forbes, e agora o Trilhar, reconhecido pela Unesco. Eu acho que é sempre um lembrete de que pequenos gestos e pequenos projetos podem chamar a atenção de instituições grandes. A gente não precisa ficar olhando para importar soluções de fora ou achar que no Rio ou em São Paulo é que tem as soluções. As soluções estão aqui em cabeças de petropolitanos. Os nossos jovens criam soluções interessantíssimas nas dinâmicas do Trilhar. Então, acho que é um lembrete, primeiro, de que é possível estudar, se dedicar, se esforçar e a recompensa vem. E também acredito que esse tipo de premiação, de reconhecimento de instituições como a ONU, como a Unesco, são oportunidades da gente reforçar a nossa missão de usar a tecnologia e o conhecimento para melhorar a vida das pessoas. A minha vida melhorou por conta de oportunidades na educação. Eu sou bolsista da Fulbright, que é um departamento ligado ao governo dos Estados Unidos. Fui como bolsista estudar fora, tive esse privilégio. E muito do que eu aprendi fora e nesses outros programas que eu citei empreendendo, eu trago para dentro do Trilhar, para ajudar os jovens, a próxima geração de protagonistas, como eu gosto de dizer, porque quem está em sala de aula hoje é quem vai ser o prefeito de amanhã, o vereador, é quem vai ser o empresário, que vai empregar, que vai trabalhar numa grande empresa. Então, nós acreditamos realmente que estamos fazendo um esforço grande para ajudar a inspirar a próxima geração de protagonistas a tomar boas decisões no futuro. Perfeito, Thales. E agora, para a gente já ir podendo finalizar a nossa entrevista de hoje, que acabou sendo um pouquinho mais curta do que deveria, né? Que a gente poderia conversar bastante sobre o assunto. Eu queria saber como que o Trilhar funciona. Você já falou que tem algumas escolas parceiras, como é que é essa parte? Perfeito. Bom, do micro para o macro, né? Uma aula padrão do Trilhar, digamos assim, ela é dividida em 3 partes. Primeiro tem uma exposição teórica curta, né, o primeiro terço da aula. O segundo terço a gente tem uma atividade em duplas ou trios, né, grupos pequenos para consolidar aquele conteúdo. E o terceiro terço da aula, nós trabalhamos em grupos maiores, que é aquele momento do aluno tirar aquela ideia do papel, colocar um projeto de pé, tem uma ideia de desenvolver um aplicativo. Então, ele se reúne em grupos maiores para poder colocar essas ideias para frente. Indo para o macro, eu acho que mais em linha com a tua pergunta, hoje nós estamos em parceria com o Cefet Petrópolis, montando uma turma lá nesse programa da Unesco.
Estamos com parceria com o Poder Público Municipal também, conversando com algumas escolas municipais para a gente implementar o trilhar financiado pela Unesco. E também já fechando e começando hoje, essa semana, as aulas do Trilhar Labs, esse programa em parceria com a Unesco, no Cefet, na FAETEC de Quintino e de Marechal Hermes. Também estamos em negociação para expandir esse piloto que agora já está implementado no Colégio Pense Petrópolis e também no PRW Petrópolis. Então, se você tem interesse, se você não estuda em nenhum desses colégios que eu citei, que já estão associados à rede de trilhar, e tem interesse em se matricular, matricular seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, de 11 a 17 anos, trilharedu.com.br, lá tem todas as informações sobre as matrículas. Podem entrar em contato com a gente, vai ser um prazer ajudar os seus filhos, suas filhas, ou você, jovem que está nos assistindo, a dar o próximo passo nas suas decisões de carreira e de vida. Perfeito, Thales. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Eu acho que é isso, eu queria deixar essa mensagem final. Primeiro, agradecer o convite, sempre um prazer estar aqui, e dizer que o Trilhar foi pensado, desenhado com muito carinho por uma equipe grande, Aqui nos bastidores tá a Marina, o Luan da nossa equipe, o Pedro, tem uma série de pessoas fazendo essa construção para o Trilhar acontecer, e todo esse conteúdo, método é pensado com muito cuidado. Um recado para os pais, para a gente fechar. Esses jovens, os nativos digitais, eles já estão consumindo esse conteúdo de marketing digital, de empreendedorismo na internet. E com todo respeito aos influenciadores que estão fazendo o seu trabalho, muitas vezes eles não têm esse compromisso pedagógico que a gente tem no Trilhar. A ideia é a gente canalizar essa energia do jovem, essa inquietude que ele busca conhecer sobre esses temas para o ambiente controlado da sala de aula. Nós sobrepusemos, a gente sobrepôs o conteúdo do Trilhar à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, o que o MEC diz que cada aluno deve ser exposto em cada faixa etária. Então, o conteúdo foi pensado com muito cuidado para conduzir os jovens a encontrarem conteúdo de qualidade dentro das áreas de interesse dele, como marketing digital, empreendedorismo, tecnologia e educação financeira. Então, mais uma vez, fica o convite para conhecerem o Trilhar em trilharedu.com.br. Obrigado mais uma vez. Perfeito, Thales. Muito obrigado a você por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui no programa e ter esse bate-papo, essa conversa, que, é claro, é muito importante a gente destacar essas diferentes maneiras de se educar, esses diferentes artifícios da nossa educação. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.